o pessoal da empresa fala que aquilo que vai dar golpe. Cara, não faz o menor sentido, né? Mas, assim, e aí você fala, poxa, aí o pessoal fica gritando, eu autorizo o Bolsonaro. Eu autorizo. Aí, claro, aí veio aquela expectativa toda, principalmente 7 de setembro de 2021, porque, assim, teve lá aquela manifestação gigantesca, aí 2 dias depois, aí, assim, no dia 8 aí teve lá estava falando em paralisação de caminhoneiro, no dia 8 de setembro de 2021. Tinha negócio de 8 de parada de caminhoneiro, negócio assim. Aí o negócio estava meio aí, estranho. Aí, no dia 9, eu me lembro, foi uma quinta-feira. Aí, aí Bolsonaro foi lá, acabou aí se reunindo com o Michel Temer, né? Que é ex-presidente, Michel Temer, e acabou. Aí, que foi o que indicou o Xandão. E aí, Bolsonaro fez, sei lá, uma carta, uma, ali, uma nota falando, poxa, desculpa, meio que desculpando ter falado umas coisas lá contra o Xandão, né? E aí a galera fica até hoje falando que aquilo foi arregada. Arregou por causa do Temer, o Temer que mandou fazer, que escreveu a carta, que arregou aquele dia, foi terrível na rede social, pra você ter uma ideia. E a galera fala até hoje, Bolsonaro arregou, não sei o quê. Aí começou a galera. Então, Isaac, assim, falando assim de você, o que você viu assim, naquele momento ali, né? Naquele dia, assim, o que acontece? O que você viu essa situação aí da tal na nota aí de Bolsonaro, que o pessoal da direita diz que arregou, não sei o que você viu naquele momento? Todo político ele precisa fazer um discurso mais enfático para que as pessoas elas possam fazer uma discussão e acabar indo para um ponto mais equilibrado. Isso daí não é exclusividade do Bolsonaro. Isso vários políticos fazem. Isso é uma prática normal. Então, ele sim teve um discurso mais efusivo contra os ministros do STF, especificamente o Alexandre de Moraes, mas o conteúdo em que ele se colocava por trás não era de todo errado. Tanto é que não é de todo errado que hoje, estou falando hoje, dias atuais, hoje, o Senado está tendo uma rixa com o STF. Justamente por coisas que o Bolsonaro falava no passado. Então, o Bolsonaro ali, ele não estava sendo... Então, qual é a rixa? Na questão da legalização das drogas. O Senado hoje, na figura do Rodrigo Pacheco, quem diria? Na figura do Rodrigo Pacheco, está querendo fazer uma PEC para querer combater a questão da liberação das drogas. Numa clara resposta ao STF por conta da muito provável liberalização da maconha. Aí você diz assim, pô, mas isso não era o discurso do que o Bolsonaro estava fazendo lá atrás? Era isso. Então, o discurso do Bolsonaro não era completamente errado, sendo que políticos, eles utilizam de questões assim mais efusivas para que as pessoas possam fazer essa discussão. Sendo que, aí você diz, o problema é do Bolsonaro? Talvez não, no aspecto. Eu não posso dizer que o problema foi do Bolsonaro. O problema foram muitas vezes as pessoas que não conseguiram condensar a notícia e colocá-la de forma que as pessoas pudessem discutir de forma mais abrangente. Eu sempre falei isso daí, sempre falei. E o que é que aconteceu? As pessoas pegaram ao pé da letra do que o Bolsonaro estava falando e pediram tudo quanto é sorte de porcaria, né, para poder fazer com que certos problemas se resolvessem. E não era a função do povo ter aquele tipo de tom. É a função do político, porque o político ele precisa.
O político ele não pode falar, por favor, vamos discutir sobre uma questão, porque segundo a lei 1900 e lá vai o trem de 2000 e tanto, ele não pode falar assim. Ele tem que ser um pouco pé na porta para poder passar a mensagem. O povo ele tinha que fazer. Então, o que aconteceu naquela época foi que teve sim uma sucessão de situações em que o Bolsonaro ele mexeu as massas, as massas não conseguiram responder de uma maneira correta e que chegou num ponto em que, se o Bolsonaro ele não fizesse aquele movimento, ele iria se prejudicar de uma forma, porque você está mexendo numa instituição muito poderosa, que agora tem um certo questionamento, que os bolsonaristas eles sempre questionaram, mas não souberam como se comunicar. E agora está tendo esse questionamento e muitas pessoas, como, por exemplo, o Rodrigo Pacheco, estão querendo se aproveitar dessa situação para, quem sabe, emplacar uma candidatura a governador em 2026 com um verniz conservador. Quem diria, né?